Olá, então, tá ouvindo aí, Gabriel? Tá ouvindo? Agora eu tô. Tá, eu estava ajeitando as coisas aqui. Então, vamos poner, a gente estava esperando o público entrar, agora está começando a ter o público está começando a entrar agora, a gente tá habilitando isso e começou a entrar o público. Então, vamos lá. Desculpe pelo atraso, vamos começar aqui esse ciclo de seminários do seminário da pós-graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia. Tá? Hoje a gente vai ter a presença aí do Gabriel, Dr. Gabriel Schleder, né, que é doutor pela ah, o Gabriel é físico, né? Eu acho que graduação, mestrado e doutorado na UFABC, não é, Gabriel? Isso. E fez o doutorado junto com, fez o doutorado sob a orientação do professor Alberto Fázio, que foi o mesmo orientador que eu tive também, né? O mesmo orientador. E logo em seguida, depois ele passou um tempo aí no Eleninano, né? E em seguida, agora tá, desde o ano passado, tá na Harvard University, como postdoc lá, e, e, e trabalhando com machine learning e materiais 2D, tá? Deixa eu ver se não tô conseguindo ainda habilitar vídeo, tá? Tava tentando habilitar vídeo, ainda não estou conseguindo. Então, vamos. Ele está trabalhando nessa parte de machine learning e materiais 2D, que são temas bastante interessantes aqui para a comunidade daqui científica, principalmente aqui no Mackenzie, né? Algo que ele está fazendo desde o doutorado dele, trabalhar com machine learning. Uh, e por isso que eu estou sendo convidado hoje para aqui para dar esse seminário no ciclo no ciclo de seminários da pós-graduação da Engenharia de Materiais e Nanotecnologia. E, Gabriel, obrigado pelo convite, por aceitar pelo nosso convite, tá? Eu vou deixar com você para apresentar, tá bom? Tá certo. Obrigado, Leandro, pelo convite. Eu acho que eu não consigo habilitar meu vídeo aqui, então Acho que ninguém consegue habilitar a vida do jeito que eu deixar aí, mas vamos tá ficar bom. hoje, acho que sim. Então, vou deixar sem vídeo. Eu podia ter colocado uma foto minha só para reconhecer a voz da pessoa, mas vamos seguir. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, estamos. Então beleza. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre Machine Learning para descoberta de materiais 2D, para o design e descoberta de materiais 2D. E como esse é um ciclo de seminários da pós-graduação, eu quero primeiro apresentar uma pequena introdução sobre o Machine Learning na área mais geral, né, de uso de materiais, e depois apresentar alguns dos meus trabalhos relacionados em materiais 2D usando Machine Learning. Então, esses trabalhos estão relacionados a prever a estabilidade desses materiais 2D, a prever também a topologia das propriedades eletrônicas desses materiais, e agora que é uma área mais quente, que é chamada de twistrônica de materiais moiré. Então, quando você tem mais de uma camada de materiais 2D empilhados, com um pequeno ângulo entre essas duas camadas, você pode fazer um padrão de interferência de moiré. Isso leva a propriedades físicas muito interessantes, muito diferentes, e é uma área muito quente hoje em dia. Então, a gente fez um trabalho para investigar um pouco dessa área e ver as possibilidades de como aplicar isso nessa área. Então, acho que uma das perguntas norteadoras que a gente vai tratar aqui hoje é se a gente consegue ensinar uma inteligência artificial, ou seja, o aprendizado de uma máquina, pode ser inteligência artificial ou aprendizado de máquina, são termos que eles estão na mesma área. E a gente quer ensinar essa máquina a descobrir e desenhar materiais. Então, será que a gente consegue fazer isso? Então, essa é uma pergunta norteadora que vai seguir todos os trabalhos aqui. Então, o outline da apresentação, como eu falei, eu quero dar uma introdução mais geral, pensando que tem o pessoal da pós-graduação, mas espero não me estender muito. Então, inclusive, Leandro, se eu estiver me alongando no tempo, eu tenho em torno de 45 a 50 minutos para falar. Então, quero falar um pouco dessa introdução e depois eu vou ter duas partes que são essas aplicações. Então, a parte 1 é que eu vou falar de materiais 2D, da estabilidade e das propriedades topológicas, eletrônicas, e essa segunda parte, que ela vai ser um pouco mais curta, dessa área da twistrônica. Então, eu gosto de já começar fazendo uma propaganda, pensando que a gente aqui tem alunos e pessoal da pós-graduação. A gente publicou em 2009 um review
sobre a aplicação de Machine Learning nessa área de ciência de materiais, e ela vai desde da teoria do funcional da densidade, que é um método de simulação computacional mais utilizado nessa área, e chegando até os dias atuais com High Throughput e Machine Learning. Então, são essas estratégias mais recentes para a ciência de materiais. E nesse review, ele tem as partes de fundamentos mais básicos. Então, desde o zero, para quem não entende nada dessa área, consegue estudar um pouco e ter uma introdução a essa área. E também aqui deixei como comentário abaixo, que a gente escreveu ano passado, na Revista Brasileira de Ensino de Física, um artigo mais curto, que ele é embasado nesse review nosso, mas ele é em português. Então, em alguns casos, isso pode ser interessante para alguns alunos e pessoal, inclusive, da graduação. Então, vamos pensar em Machine Learning e entender o que é isso num contexto maior da ciência geral. Então, a gente pode pensar as estratégias ou as tendências da ciência partindo de dois conceitos. Então, a ciência ela pode ser baseada em conceitos ou ela pode ser baseada em ferramentas. O que isso quer dizer? Então, a gente tem uma frase muito famosa de um físico chamado Dyson, que foi um físico muito importante, e ele diz que novas direções na ciência elas são lançadas muito mais por novas ferramentas do que por novos conceitos. Então, o efeito de uma ciência baseada em conceitos é explicar coisas antigas em novas maneiras. Mas quando você tem novas ferramentas, você consegue descobrir novas coisas que ainda têm que ser explicadas. Então, se a gente pensar agora no contexto de Machine Learning, a gente pode pensar o Machine Learning simplesmente como uma nova ferramenta e com isso a gente vai conseguir reestudar e descobrir novos fenômenos. Então, isso está interligado a esses conceitos científicos maiores. E se a gente pensar na evolução dos paradigmas da ciência, isso é uma definição que foi proposta em alguns artigos, você pode definir a ciência ao longo da história em 4 paradigmas. Então, inicialmente, o que se foi estudado nas ciências naturais é a ciência experimental. Então, você pode delimitar que tudo que foi feito até aproximadamente 1600, na linha cronológica, você tinha a ciência experimental. Então, é a ciência empírica. A partir desse momento, a ciência foi formalizada e com o estudo desses fenômenos e partindo desses resultados experimentais, você consegue condensar os fenômenos experimentais em leis físicas. Então, aí surge o segundo paradigma, que é chamado de a ciência teórica. Então, você consegue condensar muitos fenômenos em leis físicas e, com isso, você consegue explicar muitos fenômenos da natureza. Então, isso seria o segundo degrau ou o segundo paradigma da ciência. A partir de aproximadamente 1950, com a emergência de computação e simulações computacionais, você tem o surgimento desse terceiro paradigma da ciência, que é a chamada ciência computacional ou simulação. Então, isso pensando na área mais de materiais, a gente tem um exemplo representativo, a teoria do funcional da densidade, dinâmica molecular, etc. Então, esse é um terceiro paradigma, porque agora você consegue estudar fenômenos que não são possíveis de estudar simplesmente por experimentos e a ciência teórica diretamente. E a partir dos anos 2000, aproximadamente, surge o que é chamado de quarto paradigma da ciência, que é a ciência de dados, ou Big Data Driven Science. E exemplos desse tipo de ciência é a inteligência artificial, aprendizado estatístico, data mining, e etc. Então, o que a gente vê essa explosão do deep learning e tudo mais, ele está nesse contexto do quarto paradigma da ciência. E algo importante de lembrar é que sempre você tem essas novas, a gente pode pensar como se fossem novas ferramentas, que elas permitem estudar novos fenômenos, mas elas não vêm para substituir o que vem antes. Então, é um ciclo que se retroalimenta e pela combinação desses todos tipos de ciência, você consegue ter uma compreensão melhor do seu mundo. E por quê? Qual que é o contexto que surgiu isso, essa ciência de dados? Qual que foi a motivação e por que isso está explodindo hoje em dia? Então, se você pensar no eixo X desse gráfico, ao longo do tempo, você tem o volume da criação de dados. Então, se a gente olhar nesse gráfico, essa linha preta, ao longo do tempo, o volume de dados, tanto experimental, teórico e simulações, isso tem um crescimento exponencial. Por outro lado, se você pensar na capacidade de armazenamento desses dados, que é essa linha verde,
ela também está crescendo, mas não na mesma taxa da geração de todos os dados. Então, de todo o volume de dados que eles são gerados, apenas uma fração é armazenada. E existe uma outra curva, que é a do como você consegue capturar informação a partir de dados brutos. E isso, ao longo do tempo, existe o que é chamado um gap crescente entre essas duas curvas. Então, você tem um grande armazenamento de informação, mas isso não quer dizer, isso não é óbvio, que toda a informação que é armazenada ela vai levar à geração de conhecimento. Então, você precisa de ter algum processo ou alguma ferramenta, algum tipo de esforço para transformar simplesmente informação em conhecimento. E claro que nem todo conhecimento gera uma utilidade prática na vida das pessoas. Então, também existe um segundo gap aqui, que é de aplicação. Mas o contexto de ciência de dados, ele vem para satisfazer esse gap crescente, que é transformar simplesmente dados em conhecimento. Gabriel, só Isso fazer pode um comentário. falar. Vê se você consegue ligar a câmera agora, que a gente tava tentando fazer as mudanças aí. Vê se você consegue habilitar, tá? Pronto, Ele agora sim, ligou. funcionando. Tá. Pode Exato. continuar. Então, boa tarde. Esse sou eu, Gabriel. Então, seguindo aqui, isso também é revelado, essa crescente da ciência de dados e machine learning, no número de publicações. Então, isso é uma tendência global e o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui é simplesmente na nossa área de materiais. Então, se a gente comparar as linhas verde e azul, eles são estratégias computacionais, mas não tão recentes, ligadas ao machine learning. E você tem essa linha vermelha, que é uma machine learning não ligado a essa área de materiais, mas o que eu quero comparar é com essa linha laranjinha mais clara, que ela está bem pequenininha aqui, e isso é a aplicação de estratégias de machine learning na área de materiais. Então, você pode ver que a partir dos anos 2000 aproximadamente, isso está tendo um crescimento quase que exponencial, e se a gente comparar com outras áreas, isso também está acontecendo. Então, apesar dele ter sido... isso está começando a ser aplicado bem depois dessas estratégias de simulação, é esperado que essa área venha a ultrapassar as áreas de simulação tradicionais. Então, só para ter algumas definições do que é essa área de ciência de dados, então, ela está na interseção de algumas áreas científicas que já são muito bem estabelecidas. Então, a área de ciência de dados ela está relacionada à matemática e estatística, as ciências de computação, ciência e tecnologia de computação, mas também está na interseção do conhecimento específico das áreas. Então, se você pensar uma ciência de dados, ela vai estar sendo aplicada em diferentes áreas. Então, no nosso caso aqui, para a ciência de materiais. E você também comumente vê isso relacionado ao que é chamado Big Data. Então, o Big Data ele tem características diferentes do que simplesmente um armazenamento de informação tradicional, porque o Big Data está relacionado quando você tem um volume muito grande de dados, uma velocidade de geração desses dados, os tipos desses dados também são variados, e você pode pensar na acurácia desses diferentes tipos de dados, e um quinto ponto que não necessariamente é uma característica, mas o que se espera de um Big Data é extrair informação útil. Então, não necessariamente toda a ciência de dados ela é baseada em Big Data. Isso aqui é o que se propõe a fazer em um futuro recente. Então, não necessariamente você precisa, mas é o caminho que se deve chegar no futuro próximo. E agora, mais algumas definições. Então, a gente pode definir a inteligência artificial como a grande área que você simplesmente pode definir como são técnicas computacionais que elas vão mimetizar a inteligência humana. Então, isso é um grande guarda-chuva, a grande área. E o machine learning, que é o aprendizado de máquina, é uma sub-área dessa área maior. Então, são técnicas computacionais para você ter uma análise automatizada de dado que ela vai melhorar com experiência. E experiência, nesse caso, é o maior número de dados. E o Deep Learning, ele é um algoritmo ou uma estratégia de você ter esse Machine Learning que é baseado em redes neurais.
Então, essas são algumas definições que a gente vai ouvir bastante nessa área e é bastante útil saber. Então, agora a gente pode definir aprendizado de uma maneira mais geral. O que é aprendizado? Então, aprendizado você pode definir simplesmente você ter uma melhora de performance quando você tem experiência. Isso é uma afirmação bastante genérica e serve não só para aprendizado de máquina, mas para aprendizado de uma maneira geral. Agora, quando você tem aprendizado de máquina, você pode formalizar essa definição quando você tem uma tarefa específica, então você pode chamar uma tarefa T, uma métrica de performance P e um tipo de experiência E, que normalmente, nesse caso, vão ser os nossos dados. Então, o aprendizado de máquina, ele vai aplicar métodos estatísticos ou algoritmos de métodos estatísticos para tentar extrair padrões que estão nesse conjunto de dados e assim conseguir fazer análises preditivas. E normalmente isso é utilizado quando você não consegue aplicar um algoritmo padrão pré-determinado. Então você quer aprender padrões que eles estão presentes no seu conjunto de dados. E como é que isso é feito? Então agora a gente quer entender melhor como aplicar isso, então como é que isso é feito na prática. Então, uma boa maneira de sintetizar a ideia do machine learning é dada nessa frase do Feynman. Então, que muitas vezes a gente não conhece as regras do jogo, mas a gente pode assistir o jogo sendo jogado. Se a gente assistir algum evento por tempo suficiente, eventualmente a gente consegue entender algumas das regras desse jogo. E as regras do jogo é o que a gente chama pela física fundamental. Então, pode ser física ou, dependendo do problema que você está estudando, vai ser as regras fundamentais do problema que você está sendo estudado. Então, essa é a ideia geral que a gente vai utilizar para o machine learning. A gente vai observar exemplos, então a gente tem um conjunto de dados e a gente não sabe quais são as relações que levam essas características que estão sendo observadas. Mas, estatisticamente, se você tem exemplos o suficiente, você consegue aprender alguns padrões. Então, o que é feito de forma mais formal no machine learning é você tem algumas características que são mensuráveis. Então, você vai ter um conjunto de dados com propriedades, que aqui eu chamei de X, onde X é um vetor com diferentes propriedades. E agora você quer ter uma saída que vai depender desses dados que você consegue medir. Então, a gente tem um dado de input, que é esse X aqui, e a gente quer aprender uma função, isso é uma função bem genérica, que vai depender desses inputs que a gente consegue medir. Então, por exemplo, a gente quer medir alguma propriedade de um material, dadas algumas características que a gente consegue medir desse material. E a gente vai criar simplesmente uma função preditiva para isso. Então, como é que a gente vai aprender ou predizer essa propriedade? A gente agora precisa descobrir ou aprender essa função que depende dos inputs que a gente tem disponível. Então, o X são características que elas são mensuráveis, de preferência facilmente obtidas, porque você quer normalmente predizer alguma propriedade mais complexa partindo de coisas que são simples de você obter. Então, não adianta você querer obter alguma propriedade, mas o que você tem que medir é mais difícil de obter do que o que você está querendo prever. E algumas características desejáveis para essa função é que ela tenha baixa dimensionalidade, ou seja, que ela seja uma função que não dependa de muitas variáveis, principalmente se você quer ter uma compreensão desse fenômeno. E relacionado a isso, de preferência, se você conseguir obter uma função que seja interpretável ou que você tenha uma intuição física por trás do que está acontecendo nessa relação. Isso é uma área de bastante interesse atualmente, que pode levar ao que é chamado de caixa preta. Então, muitas vezes você tem uma função que leva as propriedades que você deseja entender, mas a função em si ela não é compreensível. Então, existem métodos que você pode ter um balanço disso e entender melhor o que está acontecendo na sua entrada e nas suas saídas. E agora, na prática, como é que a gente vai fazer? Então, o que você precisa, quais são os componentes necessários para você conseguir fazer machine learning? Então, sempre o passo inicial,
obviamente, é você definir qual que é o seu problema. Então, o que você está esperando entender? Então, é um problema numérico, você quer obter um valor que é numérico, ou você quer classificar algum tipo de material, ou você quer agrupar algum tipo de material, reduzir a dimensionalidade do seu problema. Isso você precisa definir. Tendo isso, aí você vai precisar de 3 ingredientes essenciais, que é um conjunto de dados. Então, ele tem que reproduzir ou conter a informação necessária para resolver esse seu problema que foi definido. Você precisa converter esses dados numa representação numérica, porque todos os algoritmos de machine learning eles trabalham com alguma representação numérica. Então você tem que, de alguma maneira, fornecer o input necessário para essa representação. E o último componente essencial é escolher um algoritmo que vai solucionar esse problema adequado com o seu objetivo. Então, para todos os problemas que a gente vai investigar aqui, eu vou tratar sempre da fonte do dado, qual que é a representação que foi utilizada e a escolha do algoritmo. Então, isso é uma maneira de você simplificar o seu problema e entender logicamente como é que é feita a escolha para cada tipo de problema. E sempre lembrando que essas escolhas, elas estão sempre interrelacionadas. Então, dependendo do seu tipo de problema, você vai ter algum tipo de algoritmo que ele serve ou não para esse tipo de problema. E relacionado a isso também, o tamanho, o volume de dados que você vai precisar e a sua representação tem que estar de acordo para você conseguir resolver esse problema. Então, todas essas escolhas, elas estão interrelacionadas e não adianta você mudar apenas o algoritmo ou mudar apenas os dados, tudo isso está de acordo com o seu problema. E você pode ter, existe uma grande variedade de algoritmos e para isso tem que ser uma escolha caso a caso, de acordo com o problema que você quer resolver. Então, só para apresentar alguns exemplos dos tipos de problema de maneira bastante geral, você pode dividir os problemas que o machine learning pode resolver na classe de problemas não supervisionados. Então, os não supervisionados, você basicamente quer dividir os seus exemplos ou os seus dados brutos em alguns grupos. Então, você pode fazer um clustering ou um agrupamento, que é simplesmente, dado o input, como eles se melhor dividem, de acordo com as suas características. Você não quer prever nenhuma propriedade, mas você quer agrupar esses exemplos da melhor maneira possível. E um outro tipo de problema não supervisionado também é simplesmente ter a redução de dimensionalidade do seu problema. Então, por exemplo, você tem um conjunto de dados que você mediu um número muito grande de variáveis. Será que existe alguma forma de você representar esse mesmo conjunto de dados com menos variáveis? Quais que são as mais importantes? Então, esse é um tipo de problema que o machine learning pode resolver. E o segundo tipo de problemas que o machine learning pode resolver é o que são chamados supervisionados. Então, nesse você quer prever alguma propriedade, e essa propriedade ela pode ser discreta ou categórica. Então, você vai prever se os seus exemplos são de um tipo ou de outro, ou essa saída que você quer prever, ela pode ser numérica. Então, nesse caso, você vai ter uma regressão. Então, um workflow que você pode pensar da aplicação do machine learning é que você sempre tem que iniciar com um conjunto de dados, obviamente, depois de você ter escolhido qual problema que você quer resolver, você precisa ter um conjunto de dados. E esse conjunto de dados ele precisa ser de um número suficiente que consiga conter essas relações que você espera que tenha nos seus dados. Então, esse é um número arbitrário, mas ele pode ser utilizado como uma recomendação inicial para a maior parte dos problemas. Então, você tem um conjunto de dados muito pequeno e, estatisticamente, você não vai conseguir ver nenhum padrão. Então, a primeira coisa que você pode fazer, tendo um conjunto de dados, é uma visualização, uma redução de dimensionalidade desse problema. Existem alguns algoritmos que podem fazer essa tarefa. E um exemplo muito conhecido é a análise de componentes principais. Então, aqui um exemplo muito simples. Se você tem um conjunto de dados que depende de 3 variáveis, então você tem aqui, cada ponto ele é um exemplo do seu conjunto de dados. Você pode descobrir qual que é a melhor projeção em 2 variáveis, ou em 2 dimensões, que melhor representa esse conjunto de dados.
Então, esse é um algoritmo que vai te dar isso. Então, ó, nesse caso, você fez uma redução de dimensionalidade. Você achou a melhor projeção bidimensional para esse conjunto que tinha uma dimensionalidade maior. Então, depois disso, se você tem dados ainda não supervisionados, o que você pode pensar é fazer um agrupamento de um conjunto de dados. Então, mesma coisa, se você tem um conjunto de dados, cada ponto é um exemplo, você pode perguntar qual que é a melhor maneira de você agrupar esses dados. Então, existem diversos algoritmos. Um exemplo dele é esse chamado K-médias, e você consegue agora agrupar os seus exemplos de acordo com os atributos que você tem. E agora, passando para os algoritmos supervisionados, você pode dividir em ter uma predição numérica ou categórica. Então, agora sim, pensando em supervisionado, você quer achar essa função que vai dar a sua predição baseado em características de input, que é esse x. E o que você quer fazer é minimizar o erro desse seu modelo, que é uma aproximação ao valor real que você tem no seu conjunto de dados. Então, para isso, você precisa definir qual que é o algoritmo, ou seja, qual que é essa função que vai depender das suas entradas, e o que você vai minimizar. Então, existe um cost function, ou uma função de erro, que você quer minimizar para você otimizar o seu modelo. Então, essa é a escolha que você tem que fazer quando você tem um aprendizado supervisionado. E quando você tem um aprendizado numérico, é chamada regressão. Isso todo mundo conhece. O exemplo mais simples é a regressão linear. Então, você tem o modelo preditivo, vai te dar um valor aproximado, e ele é baseado nas suas variáveis que você tem medida. Então, aqui as variáveis eu chamei de x0, x1 e 3 pontinhos, que dependendo do número de variáveis que você vai ter. E o que você vai fazer é otimizar esses coeficientes. Então, esses tetas aqui que eu chamei é um vetor de coeficientes que eles vão ser aprendidos de acordo com o seu dado. E como você faz para aprender coeficientes? Você vai minimizar uma função de custo, por exemplo, algo do tipo mínimos quadrados. Então, tendo isso, você aprende seus coeficientes e agora você tem um modelo preditivo, que nesse caso é uma regressão linear. Não tem nada de muito especial. E existem diversas métricas que você pode quantificar a qualidade do seu modelo, e existe um balanço ideal que você tem que entender de acordo com essas suas métricas de performance, de qual que é a complexidade correta para o seu modelo. Então, se o seu modelo é muito simples, você não vai conseguir ter uma predição adequada do seu conjunto de dados. Por outro lado, se o seu modelo é muito complexo, você vai ter um sobreajuste dos seus dados. Ou seja, você está aprendendo, inclusive, o ruído numérico que inclui nos seus dados. Porque, geralmente, no conjunto de dados, você tem diversas fontes de erro. Então, você quer achar o modelo que seja o mais simples possível, mas que descreva bem os seus dados. E, por fim, o último tipo geral de problemas que você pode ter supervisionado é a classificação. Então, em vez de você aprender um valor numérico, agora você vai aprender uma classe categórica. Então, uma forma de você fazer isso é similar à regressão que a gente teve no problema anterior. Você consegue agora fitar uma função não linear. Então, a saída numérica do seu modelo de predição, ele vai estar limitada, por exemplo, por 2 valores. Então, uma função que a gente pode utilizar é a função sigmoide. Então, ele vai converter a saída de um modelo de regressão, que está no eixo x, entre os valores 0 e 1. Então, isso é uma forma de você binarizar a sua saída, ou seja, discretizar. Então, agora você consegue classificar, prever uma variável categórica, porque ela é simplesmente 0 e 1, de acordo com essa saída do seu modelo. E para isso você minimiza uma diferente função de custo para otimizar os parâmetros do seu modelo. E uma forma de você avaliar a performance do seu modelo é você ver a taxa de falsos positivos e falsos negativos, então nesses quadrantes, versus a sua taxa de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Então, a maneira de você otimizar o seu modelo, você sempre quer diminuir o número de falsos positivos e negativos.
Bem, dada essa introdução mais geral e muito rápida, assim, simplesmente um panorama dos tipos de problema de machine learning que você pode ter, agora a gente pode pensar em aplicações de fato. E quando a gente fala de aplicações de machine learning para a ciência de materiais, a gente pode pensar em diferentes tipos de problemas que a gente pode resolver. Então, aqui você pode pensar em aplicar o machine learning para problemas que vêm antes da equação de Schrödinger, por exemplo. E um exemplo disso é você aprender a densidade eletrônica de um sistema. Um outro tipo de problema que você pode fazer é para você acelerar ou até substituir a solução da equação de Schrödinger. Isso pensando em propriedades quânticas de materiais que você pode obter. Então, um exemplo é você fazer machine learning das funções de onda ou das funções de base que você usa na teoria do funcional da densidade. Mas o que a gente está focando aqui, pelo menos nos nossos trabalhos, a gente vai diretamente para as propriedades de materiais. Então, pensando que seria tudo que vem depois da solução da equação de Schrödinger, que já é o resultado final. Então, a gente quer uma maneira de chegar, ter um modelo preditivo que vai me dar diretamente as propriedades dos materiais, baseado em características que são facilmente obtidas, que eu não preciso de nenhum cálculo. Então, a ideia é acelerar a obtenção de propriedades de materiais partindo de um conjunto de dados que a gente já tem. Ou seja, extrapolar essas propriedades partindo de algum conjunto de dados que a gente tem. Isso na área de materiais, principalmente na área de simulação, você pode pensar que existe algumas áreas de machine learning. Então, existe o que é chamado de machine learning atomístico, que é para dinâmica molecular, machine learning para DFT e até o machine learning ab initio. E cada uma dessas tem um tratamento quântico, uma informação que você consegue colocar em maior ou menor grau, e com isso também o tamanho do sistema que você consegue descrever. Então, é um balanço entre a acurácia e o custo computacional que você consegue ter. Então, especificamente agora, eu quero falar das aplicações que a gente fez, alguns dos nossos trabalhos, junto com o professor Fázio, que a gente trabalhou inicialmente na área de materiais 2D, e mais recentemente aqui em Harvard, na área da twistrônica. Então, qual que é a vantagem da aplicação de machine learning para a descoberta de materiais? Então, a gente pode pensar que na ciência de materiais tradicional, você tem basicamente um approach que é de tentativa e erro. Então, você pode pensar que todos os materiais possíveis que você pode caracterizar ou estudar alguma propriedade, você vai estar mudando os elementos químicos ou a sua composição, isso quer dizer a sua estequiometria, ou a sua estrutura. Então, isso é o que a gente chama do seu espaço de materiais. Aqui é uma representação abstrata de um plano 2D, onde todos os materiais possíveis, variando essas composições ou elementos atômicos ou estruturas, eles vão ser algum ponto nesse espaço abstrato. E quando você caracteriza alguma propriedade, você vai medir esse espaço de propriedades. Então, por exemplo, eu quero ver eficiência de uma célula solar. Então, eu meço, eu crio, sintetizo o material, vou medir a propriedade e eu avalio. Essa propriedade está aqui, é um ponto. Aí eu crio outro material, ele é outro ponto nesse espaço de propriedades. E eu vou ter pontos isolados nesse espaço de propriedades. Então, um material vai ter uma propriedade melhor, outro vai ter uma propriedade pior, mas eles são pontos esparsos. Com o machine learning, o que você pode fazer é, a partir desses pontos, então você vai ter algum conjunto de dados, e agora eu vou criar um modelo preditivo. O modelo ele seria uma aproximação dessa propriedade. Então, eu vou ter um mapa que ele, a princípio, ele não tem tanta resolução, porque a resolução vai estar limitada pelo número de pontos que eu vou ter, mas agora eu tenho um modelo que ele vai me dar a propriedade de qualquer material em função desses atributos que eu tenho como input. Por exemplo, composições atômicas e as suas estruturas. E a partir do momento que eu tenho um modelo preditivo, eu posso prever qual seria o material que tem a melhor propriedade desejada. Então, eu posso sugerir agora, com o modelo,
qual seria o melhor material e acelerar, e muitas vezes, a predição dessas propriedades. Então, agora eu não preciso ir caracterizando todas as combinações possíveis, eu posso simplesmente ver quais são os casos mais interessantes. Então, isso é o que seria chamado de data-driven, ou a ciência acelerada por dados. Então, pensando na descoberta e design de materiais, a primeira propriedade fundamental de qualquer material é a estabilidade termodinâmica. Então, o material ele precisa existir para você ter qualquer propriedade. Então, é esse problema que a gente foi estudar inicialmente. Então, para a descoberta de materiais, você precisa de estabilidade. E a gente quer aprender a estabilidade, se um material vai ser estável ou não, partindo de simplesmente características muito simples, como a sua composição e estrutura. Então, vamos voltar para o nosso framework aqui, de quais são os componentes do nosso machine learning. Então, a definição do problema, ela está dada, que é estudar a estabilidade, e agora a gente vai ver quais que são a nossa fonte de dados, a representação e o algoritmo utilizado. Então, o nosso workflow aqui é partir como atributos, quais são os elementos que vão compor os diferentes materiais, em diferentes estequiometrias e estruturas. Então, isso é o que a gente tem de informação que vai descrever quais são os diferentes materiais. E a gente quer obter um modelo de machine learning que vai classificar os materiais se eles são altamente estáveis, médio estáveis ou baixamente estáveis, instáveis nesse caso. E a gente também pode obter propriedades mais detalhadas, como, por exemplo, a estabilidade termodinâmica a partir das energias de formação e etc. Tendo isso, futuramente a gente pode pensar em aplicações. Então, se você tem um material estável, agora você pode pensar em aplicações. Então, nesse caso, o que a gente definiu como critério para um material ser estável ou não? A gente utilizou a energia de formação desses materiais. Então, a energia de formação está relacionada com a energia necessária para a decomposição do material em seus elementos constituintes, né? Então, os elementos separados. Mas a gente também utilizou como critério a energia desse convex hull. Então, o convex hull, ele não só considera a energia de decomposição nas fases elementais. Então, você tem um material que ele é composto de dois elementos A e B. Essa energia do convex hull, ela considera a energia de qualquer possível combinação entre A e B, em qualquer estequiometria, e não só apenas nos seus constituintes elementais, A e B. Então, ela é uma informação mais detalhada que vai levar em consideração a estabilidade termodinâmica. E com isso, com esses dois critérios de energia, a gente pode definir se o material é alto, médio ou baixo estável, de acordo com essas energias. Então, se a energia ela é negativa, energias de formação negativas, quer dizer que os materiais são estáveis, e a energia de decomposição, ela pode ser, no máximo, um valor bem pequeno que torna o material metaestável, mas ele pode ser estabilizado. Então, a gente está querendo buscar, principalmente, materiais que são altamente estáveis, que têm energias de formação negativa e essa energia de decomposição pequena. A gente utilizou como fonte de dados para o nosso machine learning, existe um banco de dados chamado C2DB, que é um banco de dados de propriedades computacionais de materiais. Então, ele contém alguns milhares de materiais 2D calculados, isso por DFT, teoria do funcional da densidade, e ele dá essas propriedades para a gente. Então, esses atributos numéricos que a gente vai utilizar. Então, ele tem mais de 3.000 materiais 2D calculados e ele possui diferentes combinações e diferentes estruturas. Então, a gente consegue utilizar esses atributos para treinar o nosso modelo. Quais são os atributos que a gente vai utilizar como input para descrever o material? Então, aqui a gente optou por utilizar propriedades atômicas para descrever os materiais. Então, são diferentes propriedades atômicas, como o número atômico, a eletronegatividade, o grupo e o período da tabela periódica, o número de orbitais vazios, a afinidade eletrônica, potencial de ionização e os autovalores de Conchamp, que seriam da estrutura eletrônica atômica
desses constituintes. Então, com isso, quando a gente pensa em materiais como uma combinação de átomos, a gente faz algumas propriedades estatísticas partindo desses atributos atômicos. Então, para um material que tem uma estequiometria AB, por exemplo, a gente pode ter um valor médio para cada uma dessas propriedades, o valor máximo e mínimo. Então, cada um desses atributos, a gente está considerando algumas propriedades estatísticas. E, além disso, a gente representa também como nosso input a estrutura que o material vai estar. Isso é simplesmente uma lista numérica. Então, por exemplo, essa estrutura seria o número 1, esse aqui número 2, esse aqui número 3. Então, existem outras formas de introduzir variáveis categóricas, mas essa bastante simples, ela funciona. E, finalmente, o nosso algoritmo, que foi utilizado para treinar o modelo, a gente usa um modelo de 2 etapas. Então, primeiramente, a gente usa um algoritmo para aumentar o nosso espaço de input, porque a gente está utilizando variáveis muito simples, que são as variáveis atômicas. Então, primeiramente, a gente usa esse algoritmo, que ele vai ter uma combinação não linear dessas variáveis de input, e depois a gente vai utilizar um modelo de classificação. Então, inicialmente, essa primeira etapa, que é para aumentar o nosso espaço de input, o que ele faz é simplesmente pegar todas as variáveis que a gente deu, nesse caso as propriedades atômicas, e fazer uma combinação delas, de acordo com operações matemáticas. Então, você, por exemplo, pode dar que ele vai somar propriedades diferentes, subtrair, multiplicar, etc. E com isso, agora, ao invés de você ter simplesmente o espaço de input que você deu, você vai ter um espaço muito maior combinando essas propriedades. Pensando que isso ele pode melhorar a sua capacidade preditiva de um modelo. E como você otimiza isso? Então, essas propriedades combinadas, você vai avaliar se elas são boas ou não, pensando num problema de classificação. Nesse caso, a gente pode pensar em material estável ou não estável, e com a inclusão dessas propriedades de input, ele fica melhor ou mais fácil de separar essas duas classes no seu algoritmo. E, idealmente, o que você quer obter é que, utilizando alguma propriedade específica, essas combinações de input, você não tenha nenhum overlap entre os materiais que são estáveis e não estáveis. Então, o modelo consegue realmente separar e prever claramente se o material é estável ou não. Não tem nenhuma ambiguidade no seu resultado. E, finalmente, a gente usa um algoritmo diferente, que é baseado em árvores de decisão, para ele resultar nessa predição se o material é estável ou não. Então, a gente tem um modelo, um algoritmo, ele é baseado em árvores de decisão, de acordo com esses inputs numéricos, e, no final, ele vai dar um resultado, se ele diz que o material é estável ou não, ou qualquer outra propriedade categórica discreta. Então, isso aqui é uma forma de representar já os nossos resultados, se ele foi bom ou não. Esse gráfico ele mostra a taxa de verdadeiros positivos versus a taxa de falsos positivos. Então, o que você quer nesse tipo de gráfico é que a sua taxa de verdadeiros positivos seja o mais alto possível, com o menor número da taxa de falsos positivos possível. Então, se você quer avaliar um modelo de machine learning de classificação, esse é um tipo de gráfico que é mais utilizado. E se você quer ter apenas um número para quantificar se o modelo é bom ou não, você pode fazer integral dessa curva e ele vai dar um número. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que ele é melhor, porque isso quer dizer que você está tendo poucos falsos positivos. E o pior que você pode obter, essa linha tracejada, é simplesmente uma predição aleatória. Então, essa linha tracejada representa 50% de acurácia, que é tão bom quanto você tirar cara e coroa. Então, no nosso caso aqui, a gente conseguiu modelos bastante acurados, em torno de 90% de acerto, o que para esse caso é muito bom, considerando que a gente está utilizando apenas propriedades atômicas para representar nossos materiais. E agora pensando, depois que você já tem o modelo treinado, o que você quer fazer? Você quer utilizar ele
para prever novos materiais. Então, agora que a gente já tem um modelo treinado, a gente pode passar inputs diferentes que representariam materiais hipotéticos e descobrir se eles vão ser estáveis ou não. Então, aqui foi um exemplo do que a gente fez. A gente gerou novas ligas para um determinado tipo de estrutura. Por exemplo, aqui, ligas AB, considerando a estequiometria fixa ABC4. Então, isso seria o mesmo protótipo do molybdenum disulfides, que são os transition metal decalcogenides, só que tendo o primeiro elemento aqui como se fosse uma liga. Então, a gente gera mais de 1000 novos materiais e a gente consegue prever a estabilidade de todos eles. Então, só para dar um exemplo aqui, a gente pega com machine learning e gera 2 casos. Então, esses são materiais hipotéticos que o nosso modelo de machine learning diz que em um tipo de estrutura ele vai ser instável, em outro tipo de estrutura ele vai ser estável. Então, a partir desse modelo de classificação, agora a gente pode voltar e fazer um cálculo ou um experimento para verificar se o nosso modelo ele está correto ou não. E isso é o que a gente fez nesse caso, com o DFT. A gente calculou esses materiais e verificou que a energia de formação para um dos casos, que era predito como instável, a energia de formação deu positiva, e o outro caso, que o modelo disse que ele seria estável, deu negativa. Então, isso está de acordo com a predição e diz que ela está, de fato, correta. E pensando agora que a gente conseguiu gerar uma grande quantidade de novos materiais, a gente poderia pensar num filtro adicional, que seriam aplicações. Então, aqui, apenas para mostrar uma prova de conceito, a gente fez isso e a gente calculou a propriedade de fotocatálise de algum desses materiais que a gente gerou e a gente sugere que ele seria um bom candidato para quebra de água, por exemplo. Então, isso foi um dos exemplos do nosso trabalho, que a gente consegue agora sugerir materiais que são estáveis, mas também que sejam interessantes para aplicações. Então, essa é a ideia principal desse trabalho, que a gente consegue agora fazer a descoberta de materiais de forma muito acelerada, depois que a gente tem a construção de um modelo preditivo. E depois que a gente constrói esse modelo, você não precisa de nenhuma informação a priori. Então, tudo que a gente precisou de informação são propriedades atômicas, isso já é tabelado, você não precisa de nenhum experimento ou cálculo adicional para prever novos materiais. Isso é muito útil para descoberta e para filtrar materiais para diferentes propriedades, que foi o exemplo que a gente mostrou, propriedades eletrônicas. E do ponto de vista do machine learning, você tem que pensar muito bem nas escolhas que você faz, de acordo com o seu algoritmo, com a sua representação e seu conjunto de dados. Eles têm sempre que estar ligado aos seus objetivos do seu machine learning e sempre pensar que esses 3 componentes, a representação que você vai utilizar e o algoritmo e os dados, eles estão relacionados com o seu problema. Eu tenho mais quantos minutos, Leandro? Aproximadamente. Eu não vou saber porque a gente começou um pouco atrasado, tá? Mas eu consigo. Acho que a gente começou 7 minutos depois. Vamos considerar mais uns 10 minutos aí. Tá bom. Então, como eu quero focar mais na parte B da minha apresentação, eu tenho um segundo exemplo aqui, que é de materiais topológicos, que a gente seguiu o mesmo workflow desse trabalho anterior da estabilidade, só que agora a gente queria prever propriedades topológicas. Então, eu não vou focar muito nesse problema, porque a parte do machine learning em si ela foi muito semelhante, mas ela foi aplicada em um problema diferente. Então, eu vou acabar pulando isso. Se alguém tiver maior interesse nesse problema específico, pode perguntar. Então, mas a ideia principal era simplesmente dividir agora uma outra propriedade, que seria a topologia eletrônica desses materiais, mas o workflow que a gente aplicou foi exatamente o mesmo do trabalho anterior. Então, do ponto de vista de machine learning, isso foi muito semelhante. Então, no final, a gente consegue prever materiais que têm essa propriedade, que é chamada isolantes topológicos. Do ponto de vista de machine learning, ela é muito semelhante.
E então, para finalizar, eu quero mostrar essa segunda aplicação, porque ela é um pouquinho diferente do caso anterior. Então, é o que é chamado de aprendizagem ativa, ou active learning, para a gente conseguir explorar espaços dimensionais muito grandes. Então, essa é uma área que é chamada de Twistronic, ou Moiré Engineering. E o que a gente pode pensar é quando você tem dois materiais e você tem um ângulo relativo entre eles. Então, aqui, nessa animação, está alterando o ângulo entre duas camadas de um material bidimensional. E você pode ver que quando o ângulo ele diminui, você tem um padrão de interferência que ele vai aumentar em tamanho. Então, essa é a parte importante aqui desse problema. Então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, em duas camadas de grafeno, e quando você tem um ângulo entre elas, você vai formar esses padrões de interferência, que eles estão agora em uma escala maior do que a escala atômica das suas camadas originais. E isso, se a gente pensar em uma escala desse ângulo de rotação entre as camadas, consequentemente vai definir a escala do seu padrão de interferência, e em cada tamanho diferente você vai poder ter uma propriedade física diferente. Então, isso é de grande interesse, porque foi recentemente visto que você pode ter supercondutividade no grafeno quando você atinge ângulos muito pequenos, em torno de 1 grau. Então, isso é uma área muito quente da física, porque você consegue ter propriedades de correlação e novas fases da matéria quânticas que são de grande interesse. E isso acontece porque, se você pensar na estrutura eletrônica, estrutura de bandas desses materiais, no espaço real você tem algo desse tipo, que é o padrão de interferência, mas no espaço recíproco desses materiais, você também tem uma rotação entre esses dois materiais, e a zona de Brillouin, que é a zona da rede recíproca desse material, ela também está rotacionada, levando a uma superrede que tem a escala desse padrão de interferência. Então, por exemplo, no caso do grafeno, que você tem uma estrutura de dispersão linear próxima dos pontos K, quando você rotaciona esses materiais, esses pontos K eles vão se aproximar e eles vão ter uma interação fraca, mas que vai levar a uma localização nesse espaço recíproco. Ou seja, a interação ela vai estar localizada em alguns pontos específicos dessa rede. Isso é muito interessante, você vai ter fenômenos que são decorrentes dessa localização no seu espaço de interação. Bem, mas por que isso é simplesmente porque a gente quer estudar esse problema. Mas por que o machine learning seria importante para esse tipo de problema? Porque se você pensar em heteroestruturas de materiais 2D, isso é um problema antigo, que você quer ter controle das propriedades dos materiais de acordo de como você forma essas heteroestruturas. Ou seja, você está empilhando diferentes materiais. Você pode pensar que é uma construção do tipo Lego. Você tem diferentes materiais e, dependendo de como você arranja eles, você vai ter uma propriedade diferente. Isso é um desejo antigo de você ter propriedades on demand. Então, de acordo do jeito que você forma essas estruturas, você vai ter propriedades diferentes. E essa área da twistrônica, que é você rotacionar essas camadas, ela vem mostrando que uma forma muito interessante de você controlar as propriedades. Porque isso é algo que é relativamente simples de executar em laboratório e você tem um controle muito grande das propriedades. Porém, isso vem com um problema, que o número agora de combinações possíveis que você tem nesse espaço de combinações, ele é gigantesco. Porque se você pensar em diferentes materiais 2D, você já tinha uma grande quantidade de combinações possíveis, dada pelas composições do seu material, os diferentes elementos químicos que você pode ter e os diferentes empilhamentos. Então, agora, não além disso, você tem ainda mais esse grau de liberdade que é a rotação entre eles. Então, o seu espaço de combinações ele é gigantesco. E isso é uma motivação para você utilizar o machine learning, porque é uma forma acelerada de você explorar um grande número de combinações.
Então, a pergunta que a gente quer responder aqui é como guiar experimentos ou simulações para os casos que eles vão ter propriedades desejadas. Então, aqui que é a motivação de você utilizar algo chamado Active Learning. Então, aqui eu quero fazer uma conexão entre teoria e experimento, porque esse chamado aprendizagem ativa, ele é um conceito muito geral. Isso aqui é uma ponte física que está logo fora da minha sala, chamada a ponte entre a teoria e o experimento. Então, isso é algo muito geral. Vamos pensar, por exemplo, que você tem um experimento que depende de apenas 2 variáveis. E agora, o que você quer saber é quais materiais ou quais exemplos eu vou escolher para calcular para eu melhor entender a propriedade desse material. Então, o que é muito comumente feito é você simplesmente pega e divide essas 2 propriedades em um grid, por exemplo, linear. Então, se eu tenho alguma propriedade mensurável, eu vou fazer um grid e calcular ou fazer síntese de materiais com essas variáveis. Mas do ponto de vista de informação, essa não é a melhor forma de você obter a compreensão desse problema. Você pode, por exemplo, ter 2 pontos aqui e calcular um ponto que seja não correlacionado com essas variáveis e ganhar um número de informação maior do que se você simplesmente fizesse um grid. Então, isso é o que é também conhecido na literatura estatística como design experimental ótimo. Então, você pode usar como sinônimo a aprendizagem ativa como design experimental ótimo. Então, novamente, o que a gente quer fazer agora é, ao invés de já ter um conjunto de dados e aprender uma função, vamos supor que a gente tem um número bem pequeno de exemplos e agora a gente quer escolher qual que é o próximo exemplo que ele vai me dar maior informação para o meu modelo. Então, a gente quer ter uma abordagem iterativa para escolher quais são os melhores casos para a gente sintetizar ou realizar experimentos. Então, por isso que é chamada aprendizagem ativa, porque o modelo vai sugerir quais casos que você vai medir e vai retroalimentar o modelo iterativamente. Então, existem 2 formas de você fazer isso, que você pode escolher, que você vai simplesmente sintetizar ou calcular os pontos, que eles são os mais incertos, porque assim você vai ganhar maior quantidade de informação, ou você vai continuar explorando os pontos que te dão a melhor propriedade, seja qual for o interesse que você está estudando. Então, só para mostrar que isso não é uma abordagem abstrata, isso é de fato usado na prática. Isso foi um artigo da Nature de 2 anos atrás, que eles aplicaram isso totalmente on demand e com um robô que controlava um laboratório. Então, ele realizava o experimento, atualizava o modelo preditivo, que sugeria o próximo experimento a ser realizado, e assim ele conseguiu, nesse caso específico, descobrir um material com melhor performance do que já existia na literatura. Então, só para demonstrar como é que a gente aplica esse conceito nesse caso, a gente tem 2 perguntas que a gente quer responder. Uma é a pergunta da física do problema. Então, qual que é a probabilidade de a gente encontrar uma propriedade eletrônica interessante num conjunto de materiais, então em um material específico. E a segunda pergunta é qual o material que a gente tem que calcular que vai melhorar o meu modelo preditivo. Então, rapidamente, o que eu quero mostrar a gente tem 2 requerimentos que tem que satisfazer. O primeiro requerimento é que você consegue controlar a propriedade eletrônica mudando esse ângulo entre as camadas. Então, esse é um exemplo muito simples. A gente mostra aqui que a gente está diminuindo o ângulo entre essas 2 camadas de 4 graus para 2 graus. E esse estado eletrônico aqui, próximo do nível de Fermi, ele está ficando mais localizado. Então, está ficando flat. Ok? A gente mostra que isso funciona. O segundo requerimento que a gente tem que mostrar é que você consegue controlar as propriedades do seu material de acordo com o empilhamento desses materiais. Então, se você pensar, por exemplo,
o mesmo tipo de material e o mesmo número de camadas, só mudando, alternando essas camadas, vão levar a propriedades eletrônicas diferentes. Então, isso é o que a gente mostra nesses casos, com diferente número de camadas. Então, isso também é um grau de liberdade que é possível de fazer. E apenas mostrando nesse caso, se a gente tem um único tipo de material, por exemplo, aqui é só grafeno, então a gente só tem uma composição específica, o número de combinações possíveis já se torna gigantesco. Então a gente tem 6 camadas, mas eles podem rotacionar em qualquer ângulo e ter um empilhamento de diferentes formas. E aqui já se torna importante o uso de machine learning simplesmente para visualizar esse conjunto muito grande de dados. Então, cada ponto aqui, a gente fez uma projeção bidimensional, tentando mostrar qual que é o grau de interesse desses sistemas, que seriam essas bandas flat. Mas a nossa prova de conceito, que a gente está mostrando aqui, é que se a gente tiver um número de materiais aqui, então a gente tem 6 materiais diferentes, cada um com uma estrutura eletrônica diferente, se a gente empilhar eles agora, em diferentes maneiras, quais são as propriedades que a gente vai obter desses materiais? Então, para isso, a gente implementou uma abordagem de aprendizagem ativa. Ela tem diferentes maneiras, mas ela é baseada em redes neurais agora, e ela vai otimizar esse balanço entre a incerteza do meu modelo e a exploração da propriedade eletrônica que a gente quer. Então, pela otimização do nosso modelo, um dos resultados principais que a gente obteve é que simplesmente com 3% de todas as combinações possíveis de materiais, a gente consegue prever essas propriedades eletrônicas com uma acurácia de 0,01 eletronvolt, que para esse caso a gente considerou suficiente na predição desse modelo. Então, só para representar isso, cada conjunto de materiais aqui, ele vai ser um ponto, e cada pontinho desse mapa é um exemplo de material. Então, aqui a gente tem um número muito grande de combinações possíveis, e cada pontinho é uma estrutura eletrônica representando uma outra estrutura. E o nosso modelo de machine learning, o resultado principal disso que a gente consegue mostrar é que se a gente tem um número de materiais limitados, e fazendo a combinação dele, quando você aumenta de 2, 3 e empilhamento de até 4 camadas, de fato você consegue controlar a propriedade eletrônica. Nesse caso, como exemplo, o gap eletrônico, você consegue obter qualquer valor entre 0 e 2 eletronvolts, simplesmente controlando esse grau de liberdade do empilhamento entre as camadas. Então, o principal que eu queria mostrar aqui nesse caso é que a gente consegue controlar esse grau de liberdade, que a twistrônica, ela realmente dá esse grau de liberdade de controle das propriedades eletrônicas, e a necessidade de usar a aprendizagem ativa para explorar esse espaço, porque o número de combinações é muito grande, então você realmente precisa de alguma estratégia acelerada para conseguir executar isso. E a gente conseguiu mostrar que com um número muito pequeno de materiais, apenas 6, e número de camadas, apenas 4, você consegue ter qualquer propriedade eletrônica possível. E agora a perspectiva de uso disso é em sistemas realísticos. Então, não só grafeno, como o Transition Method de Chalcogenide e sistemas diferenciados. Então, como conclusão, acho que do trabalho como um todo, a pergunta inicial que a gente queria responder é se dava para treinar uma inteligência artificial para prever, para descobrir e desenhar materiais, e a resposta é sim, a gente consegue ensinar essas máquinas, dado que a gente entenda bem o problema que a gente quer executar. Então, isso é sempre um problema na área de machine learning, que você tem que entender muito bem o problema e escolher os algoritmos adequados para esse tipo de problema. Então, esse é um ponto importante da área de materiais, e a gente consegue mostrar, então, como exemplo, aplicar isso para descobrir materiais 2D que sejam estáveis, tenham propriedades eletrônicas interessantes, e também desenhar heteroestruturas e outras propriedades mais que a gente conseguir. Então, com isso eu quero agradecer a oportunidade aqui, agradecer ao Leandro pelo convite, e eu fico aberto a perguntas.
Muito obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação aqui, esse seminário, temas interessantes aqui para comunidades aqui, em comunidade em geral, né, da científica, esses temas quentes aí que estão aparecendo, principalmente machine learning e principalmente materiais 2D e até a parte, até Twistotronics também, que está sendo bastante estudado agora, né, por causa da supercondutividade, isolante de moto e outras propriedades dos Twistotronics, né. Só lembrete alguns pessoal, para os alunos, tá? As perguntas podem ser feitas no Q&A do Zoom, tá? E lá no chat a gente está falando só quem está vendo lá é só para fazer aqueles lembretes do checkpoint para fazer variáveis complementares, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, foi feita umas perguntas, uma primeira pergunta pelo Emerson Oliveira, né? Ele perguntou se, até agora, como uma estimativa, quantos dos novos materiais estáveis simulados foram observados experimentalmente? Não pode citar algum exemplo? Né? Ele perguntou desses simulados, nesse caso, acho que se referia àquela primeira, aquele meu trabalho de estabilidade, né? Provavelmente, eu acho que ele está falando. Um ponto interessante é que quando a gente estava realizando o trabalho, a gente previu algum desses materiais que ele teriam, principalmente nessas propriedades, e antes da gente submeter o trabalho, um dos materiais que a gente estava propondo, se eu não me engano, era esse PBTE. Ele é uma estrutura diferente, que é a mais conhecida, ele foi sintetizado e saiu um artigo propondo realmente para essa aplicação. Então, isso indica, pelo menos, que ele está no caminho correto. Mas dos materiais que a gente propôs, a gente teve um cuidado na hora de propor esses materiais, que era gerar estruturas que elas sejam muito próximas das que já são conhecidas experimentalmente. Então, aqui nesse caso, você tem estanho, selênio e teluro. Ela, não só o modelo previu como estável, isso é muito importante, mas também pela intuição química a gente poderia, assim, não tem nada de extravagante nesses casos. Mas não foi sintetizado. Então, acho que a grande maioria desses casos não foi sintetizado, não. Ainda, né? Ainda, não Ainda, né? sabe. Tá cedo ainda, né? O trabalho foi publicado recentemente, né? Tá cedo para falar, mas são trabalhos que podem ser. Tem outra pergunta aqui do Dario, o professor Dario. Ele perguntou, na verdade, Gabriel, excelente apresentação, né? Obrigado. E ele fez, na verdade, duas perguntas, tá? Então, uma pergunta que é, no caso de propriedades topológicas, como conseguiram treinar seu modelo com propriedades atômicas sem calcular invariantes topológicos? Então, aquela parte que você pulou, mas é interessante só para entrar nesse... Só uma coisa... É só variantes atômicos ou tem... No fim das contas, eu acho que se treina, se calcula o invariante topológico. Então, esse é um ponto importante, boa pergunta. A gente está treinando um modelo para prever o invariante topológico. Então, no nosso conjunto de treinamento, a gente inclui o invariante topológico Z2 aqui, e a gente quer prever. Então, a nossa saída do modelo, se a gente pensar Y seria esse Z2 como uma função das propriedades atômicas. Então, se você tentar compreender o que o modelo está aprendendo, essa aqui é a etapa inicial de construção das nossas propriedades atômicas. Então, o que o modelo faz, ele constrói propriedades atômicas que ele, de alguma maneira, vai estar correlacionado com essa propriedade topológica. Então, a gente pode ver, por exemplo, que ele vai utilizar os autovalores de Conchamp com e sem spin órbita do HOMO e LUMO. Então, isso, assim, tentando interpretar fisicamente o que está acontecendo, ele pode ser pensado como uma inversão de banda ou a polarizabilidade de um orbital atômico. Então, o que o modelo faz é uma aproximação do invariante, que é um cálculo bem mais complexo, né, que leva a diferentes propriedades eletrônicas, mas da melhor maneira possível. E, no caso, a acurácia desse modelo, ele vai estar limitado realmente pela qualidade das propriedades que você coloca. Então, a gente não espera que você consiga descrever muito bem propriedades topológicas simplesmente com descritores atômicos. Então, você está limitado em acurácia pela qualidade do que você coloca, sim. Ainda, o Dario fez a segunda pergunta, mas antes de entrar nessa segunda pergunta, quando está falando de isolamento topológico, você tem dados estatísticas suficientes para fazer esse modelo ser bom? Porque você precisa de muitos materiais. E esse aí a gente está entrando na classe muito específica. Não sei se tem
tudo bem, deve ter algumas centenas, talvez, mas esse é bom o Isso. suficiente? Ou, às vezes, ou você... Não, esse é um caso mais desafiador justamente por isso. A gente, no nosso conjunto de treinamento, tinha algumas dezenas de materiais topológicos e algumas centenas de materiais triviais. Então, essa é uma maneira, você tenta aproximar, né, essa propriedade, mas sabendo disso, né, que você está limitado não só pela quantidade de dados que você tem, mas também pela qual que é os atributos que você coloca de input, se ele está conseguindo representar isso. Então, a generalização do seu modelo, ela pode ficar prejudicada, principalmente porque a gente não consegue descrever estruturas diferentes. Então, a maior parte dos casos, ela tem uma estrutura hexagonal e para esse tipo de sistema ele vai funcionar melhor do que quando os seus exemplos são mais diferentes, né? Outras simetrias você não tem estatística, são poucas amostras, não dá para Isso, você nada, tem né? 1 ou 2 pontos, aí já fica Não dá, né? difícil. Então, na segunda parte, o Dario, no caso dos materiais de Morré, né, como gerar uma boa base de dados para treinar, se o DFT só pode ser feito para ângulos grandes, né, e por causa do tamanho da célula unitária, por outro lado, né, para ângulos grandes, Uhum. por exemplo, no caso do grafeno e as duas camadas para ângulos grandes podem ser considerados como não interagentes. Então, ele perguntou, deixa eu ver se eu entendi. Essa é uma Então, boa pergunta também. O que a gente faz nesse tipo de caso é a gente nunca trabalha com simulação explícita DFT. Na literatura são muitos poucos os casos que conseguem fazer. Acho que tem 1 ou 2 trabalhos que fizeram para o grafeno, que tem acho que em torno de 13 mil átomos. Mas o que se faz, e isso é uma abordagem aqui do grupo em Harvard, é você extrai um modelo contínuo para descrever a interação dessas bandas. Então você faz um hamiltoniano partindo das suas duas camadas e adiciona um termo fora da diagonal que vai descrever essa interação e faz uma expansão como se fosse uma onda plana dentro de um potencial moiré. Então você está descrevendo um elétron livre, que seria essa banda flat, dentro de um potencial de interação moiré que é fraco. E isso que é utilizado para você descrever bastante acuradamente essas bandas flat dos casos Moiré. Isso funciona muito bem para ângulos pequenos. Agora, essa transição intermediária entre ângulos pequenos e ângulos grandes não tem nenhum modelo que funcione. Então, para ângulos grandes, você faz células unitárias comensuráveis, funciona bem, porque é tamanho intermediário. Aí, ângulo pequeno, você consegue ter esses modelos bastante acurados, que eles são fitados com dados DFT mesmo. ok, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que fazer mais uma pergunta aqui, agora. Ah, Ainda relacionado ao tamanho do banco de dados também, né? Você estava falando que geralmente esses métodos de machine learning, para aprender os padrões, né? Eles precisam ter um banco de dados grandes, né? Tanto que o sucesso desse machine learning recente foi por causa que várias empresas têm muitos bancos de dados gigantescos. Mas para materiais, isso, às vezes não tem não são tão grandes assim, né? Às vezes dá para aplicar, mas tem que ter cada caso, cada propriedade específica tem seus casos, né? E isso também está sendo aplicado para dado experimental, né? Você pode fazer coleção de dados experimentais e fazer predições também usando machine learning, só que nesse caso, você tem que ter talvez dezenas, talvez centenas de medidas experimentais de alguma propriedade. Eu queria saber se você aplicasse machine learning para dados experimentais, você em geral, qual a estatística assim que você precisa? Precisa de 100 medidas, precisa de 1000 medidas, você tem algumas medidas assim ali para ter pelo menos uma visão geral de que tipo de propriedade, que tipo de estatística você geralmente trabalha com isso, se você quisesse aplicar esses seus métodos. Então, tradicionalmente, quando você tem um número muito pequeno de dados, o que você consegue fazer é uma análise estatística com modelos mais simples. Então, como você falou, deep learning e todas essas aplicações mais complexas, algoritmos mais complexos, eles exigem um volume de dados gigantesco. Então, o deep learning ele só teve sucesso a partir do momento que você teve um conjunto de dados, principalmente de imagens,
que tinha milhões ou bilhões de exemplos, e os modelos de Deep Learning em si, eles têm milhões ou até bilhões de parâmetros para você otimizar. Então, isso só faz sentido quando o seu conjunto de dados realmente é grande. Mas, por outro lado, isso não te impede de fazer alguma análise que seja mais simples quando você tem um conjunto de dados pequenos. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho de colaboração lá no L-Nano, que é um grupo experimental que trabalha com sensores, e os conjuntos de dados que eles obtêm são, no máximo, algumas dezenas de materiais. E a gente quer prever algumas propriedades desses sensores. Então, uma das abordagens que a gente faz é utilizar modelos que eles são não lineares no seu espaço de input. Então, esse algoritmo que eu mostrei, por exemplo, que ele combina os seus inputs, ele vai gerar inputs mais complexos, que a princípio ele tem uma maior capacidade descritiva, mas o seu modelo de predição ele é muito simples. Ele tem, por exemplo, 2 ou 3 coeficientes só. Então, isso é praticamente uma regressão linear. E quando você tem uma regressão linear com 2 coeficientes, você consegue ajustar uma reta com 5 ou 10 pontos. Isso funciona muito bem, desde que as suas variáveis de entrada sejam boas. Uma outra forma que você consegue também utilizar em casos experimentais é você combinar informações de diferentes contextos. Então, por exemplo, você pode ter uma informação experimental que é muito difícil de obter, mas você complementa isso com uma simulação que seja, ela pode até ser de baixa acurácia, mas isso vai ter um peso menor no seu modelo, só para tentar preencher esses pontos que você não tem dados. Então, depende muito do caso, o que você quer estudar. Você não precisa de um conjunto de dados muito grande, mas a partir do momento que você quer maior detalhe, maior granularidade nos seus resultados, normalmente você precisa de conjuntos de dados maiores. Então, é muito caso a caso, mas isso é o que a gente pode comentar. Ok, obrigado aí para as respostas aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Acho que não, acho que ninguém mais fez essa pergunta. Eu eu só ia perguntar se aquele método CISO, né, que você estava falando, ele pode ser aplicado também para esses métodos experimentais também, cidades experimentais, ou não, é só para... Isso. É justamente esse método que a gente está usando com experimentais. Ah, é justamente esse... Ah, tá. Isso, funciona assim, ele é geral, é que ele foi descoberto no contexto de materiais, mas se você vê o algoritmo em si, ele é completamente geral. Ok, obrigado pela apresentação aqui, tá, pessoal? Eu agradeço novamente aqui o Gabriel por aceitar o convite para participar do ciclo seminário da pós-graduação, tá? Eu acho que a gente pode encerrar aqui, já que não tem mais perguntas, encerrar aqui o seminário, e é isso. Acho que então é isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado a presença de todos que apareceram aqui, tá? Obrigado a você, obrigado a todos.